Olá pessoal, aqui é Percepção falando, que o soberano esteja com vocês. Eu nunca acreditei em numerologia, mas eu acredito sim que os números, eles têm um poder sobre a nossa vida, né? A numerologia, ela tem um estudo, né, relacionado aos números da nossa vida e assim por diante, né? Não creio muito nisso, mas eu acredito que os números, né, eles têm uma influência, têm um poder sim sobre a nossa vida, né? E tem sim uma influência muito forte sobre nós. Até mesmo, né, já fizeram alguns filmes, né, falando a respeito do número 23, né, o número 11, né, o número 9 também. Se nós pararmos para pensar, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né, ele, né, fez 12 horas do dia e 12 horas da noite, né? Então os números, eles têm sim um poder sobre nós, sobre a nossa vida. Veja esse vídeo de Nikola Tesla. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and Conforme vimos, os números, eles têm um poder sim, uma influência sobre a nossa própria vida. Não é que eu acredite em numerologia, mas penso que sim, os números têm influência sobre a nossa própria vida. Deus criou 12 horas do dia e 12 horas da noite. E o interessante também é que a Bíblia fala dos números 3, 6 e 9. O 3 como sendo a morte de Cristo, né? O 6 como sendo o número 66. O 9 eu não me lembro agora, mas os números, eles têm uma grande influência sobre todos nós, né? Conforme estamos vendo aí, tanto o número terminado em ímpar como os números terminados em par, eles têm uma influência, têm uma carga energética, têm um poder. E isso, né, pode nos influenciar de forma positiva ou de forma negativa, né? Não só os números, mas também as palavras associadas aos números mostram que eles têm um poder, têm uma carga energética que pode também nos influenciar de forma positiva ou de forma negativa.
Em outro vídeo meu eu falei de um personagem, falei sobre a equação antivida, do famoso personagem Darkseid, que ele deseja, quer muito essa equação antivida, né? Ele quer ter dominação, poder, controle sobre a mente das pessoas. Ele acredita que se ele descobrir essa equação antivida, então ele vai ter esse poder sobre a mente das pessoas. E essa equação antivida está em algumas palavras, né? As palavras têm poder. Elas têm uma carga energética, quer seja positiva, quer seja negativa, que pode nos influenciar tanto para cima quanto para baixo. Se somarmos os números dessas palavras, podemos ver quanto poder, quanta energia tem nelas. Sempre analise seu estado de espírito, veja como você está se sentindo, porque as palavras elas têm um poder, elas têm uma carga energética, e isso pode afetar tanto a nós quanto a outros, né? E não queremos magoar ninguém, ferir a ninguém. Em outro vídeo eu mostrei essa equação aqui, essa equação das palavras, né? E podemos ver que cada palavra, ela tem um número, né? A letra M, né, é 13, né? O E é 5, né? O D é 4, o O é 15. E se somarmos números por números, né, vai ter o número 19 no total. Então, se somarmos novamente, é 9, 1 mais 9 vai dar 10, né? E podemos ver que a maioria dessas palavras aí, conforme vocês estão vendo, essas palavras negativas, né, elas têm uma soma total, ela tem um número, né, um número final para elas, né? E o que eu pude ver, conforme eu disse em outro vídeo meu, que falei sobre Darkseid e sua equação antivida, é que a maioria dessas palavras, né, elas terminam em 8 ou 10, né? Eu não sei a razão, mas foi algo que eu achei curioso fazer, fui lá e fiz. Mas mostra que sim, as palavras elas têm poder. Cada número, né, associado às palavras, né, mostra uma carga energética que pode realmente ter influência, poder sobre a nossa própria vida, né? Então, cuidado com o que nós pensamos, né? Porque cada palavra, ela tem uma energia, ela tem um poder, tem uma influência, tanto sobre nós quanto sobre outros. Pode moldar a nossa realidade, pode realmente nos estimular a fazer o bem ou praticar o mal. Pense sempre o que é positivo. Analise bem todas as palavras, pois elas podem nos influenciar, conforme eu já disse, de forma negativa ou positiva. E queremos, né, nessa equação toda, nos dar bem com as palavras certas no nosso dia a dia, né? E sermos felizes no que fazemos, né? Para isso, sermos sempre positivos.